Fala galera, eu sou o Moa e o Miami Heat. Cadê o Miami Heat? Onde alguém viu entrar em quadra o Miami Heat? Boston Celtics empata a série em 2-2 com o Miami Heat, vencendo o jogo 4. E no episódio de hoje a gente vai falar o que aconteceu nesse jogo 4. Boston Celtics vence o jogo 4 de 102-82. O que aconteceu nesse jogo? Não deu nem esperança pra gente, para o torcedor aqui que vos fala do Miami Heat. O Miami não deu nem graça. Nos primeiros minutos do jogo, já era. E vamos começar com o pré-jogo. O pré-jogo a gente teve a notícia do lado do Miami Heat, que o Tyler Herro não ia jogar por conta de lesão. E mais um monte de jogador do Miami aí talvez não jogaria, mas no final jogou. E do lado do Boston Celtics a gente teve o Marcus Smart por conta de lesão. Não ia entrar nesse jogo, não ia jogar o jogo 4 também. Então o White entrou no time titular do Boston Celtics, que ficou com o Williams, que estava voltando, não jogou o jogo 3. Williams, Horford, Jaylen Brown, Jason Tatum e o White, o time titular do Celtics. E o primeiro quarto é o único quarto que dá pra gente falar alguma coisa, né? Porque o resto desse jogo foi só uma tristeza. Essa série tá muito maluca, né? São jogos de dominância de um time e acabou o resto do jogo. A gente não teve nessa série aquele jogo que chega no final, um time ganhando por um ponto, um buzzer beater, uma coisa emocionante de, final de conferência. Os dois melhores times teoricamente da Conferência Leste e do outro lado da Conferência Oeste. Então a gente espera o quê? Séries muito próximas, muito disputadas. Essa série de Boston e Miami não tá sendo assim. Tá muito maluca. Mas vamos começar falando desse jogo. No começo do jogo, já não começou... Miami começou com a posse de bola, não começou a não cair nada. Então, tinha alguma coisa naquele aro ali da quadra do Boston Celtics, da defesa do Boston Celtics, na verdade, que não caía nada. E o White, que a gente falou que entrou aí no lugar do Marcus Smart de titular, começou muito bem. Ele fez os 7 primeiros pontos do Boston Celtics. E o Boston Celtics foi pontuando, fazendo seu papel. E a bola do Miami Heat não caía. E a gente já começou a ver um Adebayo completamente o oposto do jogo 3. Tudo que a gente criticava o Adebayo e ele foi ao contrário no jogo 3, agressivo no ataque, ele voltou a ser. Nos primeiros minutos desse jogo, do jogo 4, a gente já viu o Adebayo recebendo a bola, em vez de ele ser agressivo para ir para a cesta. Tudo bem que agora tinha o Horford e tinha o Williams também para fechar o garrafão. Mas mesmo assim, ele ficava muito passivo, procurando alguém para jogar para o perímetro, para passar a bola, para soltar a bola logo. Sabe quando você não está confiante? Você sabe que tem outros jogadores bons no seu time, você pega a bola, você nem olha para a cesta, você já fica procurando alguém. O Adebayo só ficou fazendo isso. Mas em geral, não só o Adebayo, a bola do Miami não estava caindo, o Miami só foi fazer o primeiro ponto, faltando 7 minutos para acabar o primeiro quarto. Ou seja, o Miami passou 5 minutos zerado no jogo. Depois disso... foi uma falta do Adebayo, ele ainda errou um lance livre, fez só um lance livre. Depois disso, como o primeiro ponto do Miami foi um lance livre, não teve um field goal, não teve um arremesso certeiro ali, um arremesso que o Miami acertou. E ficou desse jeito na partida até o Boston abrir 18-1. 18-1. O Miami errou os 14 primeiros arremessos do jogo. 14. O Miami estava 0 de 14 no primeiro quarto. Até que, meu Deus do céu, foi triste, viu, de assistir esse jogo, foi triste. Até que, faltando um pouco mais de 3 minutos para acabar o primeiro quarto, ou seja, praticamente 9 minutos jogados, o Oladipo fez uma bola de 3. Finalmente, primeiro field goal, primeiro arremesso convertido do Miami no jogo. Meu amigo... tava 18-1, velho. Aí ficou 18-4, menos mal. Mas mesmo assim, né? 14 pontos de diferença. E teve que ter um recorde pra bater nisso daí, né? Esse foi o pior início de jogo de um time na história dos playoffs da NBA. Sim,
o Miami bateu esse recorde. No final do primeiro quarto, o Miami acertou 3 arremessos de 20 tentativas. E o Celtics venceu o Miami Heat nesse quarto de 29-11 no basquete de sets, né? Como se fosse um vôlei. De 29-11 o Celtics ganhou. E outro detalhe, o Celtics pegou quase o triplo de rebotes do Miami Heat nesse quarto. Então olha só a combinação do caos. Você vai pro ataque, erra os arremessos. Tanto que o Miami ficou 3 de 20. Aí além de você errar os arremessos, já que esses arremessos não foram dentro da cesta, eles vão gerar algum rebote. Aí você também não pega o rebote. Ou seja, é o caos total. Você erra e não pega rebotes. A bola tá sempre com o adversário, nunca tá com você. E o segundo quarto, né, não tinha como piorar do que já tava. Na verdade, sempre tem como piorar. Mas o Miami já estava a mimir. Pior que o primeiro quarto não teve como. Na verdade, o jogo já estava a mimir. Deu um sono pra caramba, porque o jogo já estava sacramentado no primeiro quarto. Então, o segundo quarto começou a entrar reservas, o Duncan Robinson já começou a entrar. Tanto que, olha só que doideira, os destaques do segundo quarto foram, de um lado, beleza, Jason Tatum com 12 pontos, tudo bem. Do outro lado, Oladipo com 12 pontos. O Oladipo, seu destaque do Miami Heat. O Oladipo vem jogando muito bem, tá? Vou ser bem sincero. Mas o Oladipo, seu destaque, você já tem a noção de como foi essa partida. Então, terminou o segundo quarto, não foi pior que o primeiro. O Miami até ficou meio que próximo. O Celtics ganhou o segundo quarto de novo de 28-22. Só 6 pontos de diferença. Mas como o Celtics já tinha aberto uma vantagem muito grande no primeiro quarto, a gente foi para o intervalo do jogo com o Celtics ganhando de 57-33. Se você não tinha ido dormir até agora, no terceiro quarto aí foi para dormir de vez. Que foi um quarto chato, terrível. Nossa senhora. Horrível. Foi tão chato que ficou empatado. 19-19. Aí ninguém assistiu o último quarto. Além desse placar, os dois times erraram tudo. O jogo já estava vindo chato desde o primeiro quarto, né? Mas no terceiro quarto, os dois times... Não só o Miami estava errando. O Celtics estava errando pra caramba também. Por isso que eu falei que foi digno de dormir. E por incrível que pareça... O último quarto no Garbage Time, já faz um tempo, já, na verdade, que estava no Garbage Time, o Miami venceu esse quarto. Só que foi só de 30-26. E olha só os destaques, como esse jogo tava, meu Deus do céu. Os destaques do último quarto para os dois times foi Duncan Robinson, sim, Duncan Robinson de um lado, 12 pontos, 4 bolas de 3 acertadas. Do outro lado, Peyton Pritchard, 11 pontos. Ai, meu Deus do céu. E aí já era, né? Acabou, não tem muito mais pra falar desse jogo. Jogo chato. Começou com o Miami errando tudo. O Boston Celtics aproveitaram muito bem a oportunidade e foram fazendo pontos enquanto o Miami estava errando tudo e pegando muitos rebotes. Então, o primeiro quarto, acabou o jogo. Depois foi só a mimir. Todos, principalmente o time do Miami, tanto o terceiro quarto horrível. E teve um outro recorde também. O Miami, não contente com aquele recorde de pior começo da história ali dos playoffs da NBA, teve um outro recorde. Os 5 titulares do Miami, vou falar aqui para vocês. Adebayo, PJ Tucker, Jimmy Butler, Strus e o Kyle Lowry. Os 5 titulares do Miami somaram... Eu não tô falando de um, tá? Eu tô falando dos 5 somados. Os 5 juntos nessa partida fizeram 18 pontos. 18 pontos, os 5 titulares. E foi a pior performance em pontuação dos titulares de uma equipe nos playoffs desde 1971, que foi quando começou a ser medido a diferença de titulares e reservas. Ai, meu Deus do céu, velho, meu Deus, Miami de Deus. E pra falar alguma coisa boa do Miami aqui, sendo que se a gente tem que falar, né? Primeiro, parabéns aos Celtics, que mandaram muito bem e aproveitaram muito bem as oportunidades, enquanto o Miami tava pontuando muito baixo. Se bem que não foi, a gente já vai falar na pontuação, nos destaques, não foi um jogo excepcional do Celtics também não.
O Jason Tatum mandou muito bem, a gente vai falar. Mas não foi o jogo também lá, aquelas coisas também não. Mas o Miami foi muito pior. Então, Boston Celtics mandou bem, aproveitou. Mas pra fechar, antes da gente falar dos destaques, a única coisa boa do Miami pra falar hoje, nesse episódio do Rebodunk, é que, teoricamente, o Miami tem uma vantagem agora pro resto da série. A série tá empatada em 2-2. E dos 3 próximos jogos, 2 são em Miami. O jogo 5 em Miami, jogo 6 em Boston, possível jogo 7 em Miami também. Essa é a única coisa boa pra falar do Miami nesse jogo. Bora lá então, né? Falar dos destaques nas pontuações aí pra cada time. Destaques do Celtics, destaques do Miami, por incrível que pareça. Será que tem algum? Vamos começar com o Jason Tatum, que fez 31 pontos, 8 rebotes, 50% de field goal, mas 14% de 3 pontos. Eu falei que o Boston jogou bem, mas não foi lá essas coisas, mas jogou melhor que o Miami. 14% de 3 não dá, né, Tatum? Mas ele mandou bem, fez 31 pontos aí, fez o papel de casa. E agora, meu Deus do céu, você vai cair pra trás na hora que eu falar essas pontuações aqui. Jaylen Brown, 12 pontos, 7 rebotes, 25% de field goal e 16% para 3 pontos. Olha só que jogo horrível do Jaylen Brown. E mesmo assim, o Celtics ganhou de 20 pontos do Miami. Vocês estão entendendo a minha frustração aqui nesse episódio? O Tatum mandou 31 pontos, mas olha só o Jaylen Brown. Meu Deus do céu, velho. O White, que começou fazendo os 7 primeiros pontos do jogo, lembra? Ele jogou 40 minutos nessa partida. Só pra você ver o tanto que o Celtics destruiu no começo e depois foi garbage time o resto do jogo. Mas vamos falar do White. 13 pontos, 8 rebotes, 6 assistências, 28% de field goal e 12% para 3. Mas tivemos aqui porcentagens boas. Aí o Pritchard, 14 pontos, 62% de field goal, 50% para 3, mandou bem. E o Patrick Williams, na volta dele aí pro jogo 4, 12 pontos, 9 rebotes, 80% para field goal. E além de ter mandado bem no ataque, foi essencial pro Celtics na defesa. Agora vamos começar a tristeza aqui do Miami. Jimmy Butler, 6 pontos, 7 rebotes, 21% de field goal. Adebayo, 9 pontos, 6 rebotes, 60% de field goal. O Oladipo, né? Porque finalmente alguém mandou bem nessa partida, né? 23 pontos pro Oladipo, 6 assistências, 43% de field goal, 57% para 3. Pelo menos um para salvar. O Duncan Robinson, 14 pontos, 50% para 3 pontos. Que engana, viu, essa porcentagem aí, porque jogou mal ele. E o Gabe Martin com 12 pontos e 6 rebotes. Fechamos aqui os destaques, sendo se a gente pode falar que isso tudo aqui foi destaque, né? Porque se você só assistiu e ouviu essa parte do episódio dos destaques, as pontuações dos dois times, já deu pra ver que foi terrível o jogo, né? Mas o Miami foi muito mais terrível e acabou perdendo essa partida. Vamos ver o que vem aí pro jogo 5, para ver a série volta para Miami, para ver se finalmente a gente tem um jogo disputado nessa série, gente. Que essa série tá chata demais. É do meu Miami, o time que eu torço, mas tá chata demais, velho. Vamos dar um jogo com emoção pra gente, por favor. Então é isso, galera. Dê um like aqui se você gostou do episódio. Episódio meio bad, né? Pela derrota do Miami, um jogo chato. Mas o que tá valendo é que teve playoffs da NBA, teve jogo e episódio aqui no Rebodunk. Comenta aqui embaixo o que você tá achando dessa série chata pra caramba. E é lógico, né? Clique no botão aqui embaixo, siga e se inscreva no Rebodunk. Então é isso, valeu, falou!